Olá, meus amigos e irmãos, é um prazer estar participando mais uma vez com vocês desse momento de culto, rogando para que a presença de Jesus inunde os nossos lares, os nossos corações e nos acompanhe nessa jornada, nos trazendo transformação, né? Metanoia. Nós vamos cantar algumas canções e antes de cantarmos, queria convidar vocês então para a gente orar apresentando esse momento, que o nosso coração esteja aberto para ouvir essa mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por esse momento, te agradecemos pela sua presença no meio de nós, trazendo alegria e paz, trazendo consolo para as adversidades. Oramos ao Senhor para que não nos falte o teu Espírito, nos guiando, nos exortando, nos fazendo enxergar o que está errado e o que precisamos mudar e nos fazendo enxergar que a sua presença, a sua mão tem nos sustentado até aqui, nos fazendo enxergar a beleza da sua criação, do teu poder sobre nós, sobre as nossas vidas. E aqui nós já te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela sua mão nos sustentando. Nós te louvamos, Jesus. Tome conta de nós, fala conosco, fala com cada família, entra nos lares, nos nossos lares, com a sua presença, falando conosco, através da sua mensagem, é o que nós te pedimos. Amém. De coração
nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa mente, coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sob o monte? No silêncio ouviu, és a calma, paz, o abrigo, és amor em ação, esperança e a canção dos que choram, és consolo dos famintos, profusão dos perdidos, salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a sua luz. Quem pode esconder uma casa sob o monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão, como o sal que dá sabor à luz que brilha, aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sob o monte? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bom estar juntos, mesmo que virtualmente, com vocês para esse nosso tempo, onde a gente pode realmente levar os nossos pensamentos, nosso coração aí a Deus em louvor, com as belas canções que a gente tem ouvido, e agora poder meditar e refletir um pouco na mensagem que Deus tem colocado para nós nesse momento tão importante, né? Vamos orar para esse nosso momento? Pai, obrigado mais uma vez, dom da vida, nós te louvamos por quem o Senhor é, nós te bendizemos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo privilégio que a gente tem desse encontro, desses momentos que o Senhor tem nos dado, pela tua presença conosco. Pedimos para que seja ela que realmente fale ao nosso coração, nos desafie, nos encha de esperança e nos encha de coragem, Deus, para viver esse teu evangelho, para experimentar essas transformações que temos meditado todas essas semanas. A gente pede para que seja realmente teu Espírito Santo que fale conosco, que nos encoraje, que nos desafie, para que saiamos daqui realmente diferentes e cheios da certeza da tua graça, da tua misericórdia, das tuas promessas, e encorajados, Deus, nesses momentos tão difíceis que a gente tem vivido, né? De olhar para realmente um mundo em pandemia, mas saber que podemos esperar por algo melhor, por algo diferente, pelo que tudo que o Senhor tem feito na nossa história, mas ainda há de fazer.
Essa é a nossa oração, com toda a nossa gratidão, e a gente faz em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, sexta mensagem dessa nova série que a gente tem conversado, o novo anormal, né? Uma referência aí, esse jeito de viver estranho que a gente está vivendo, né? Separados isoladamente, muitas reuniões no mundo virtual. Se realmente isso fosse o normal, ou a gente tem que se adequar a esse normal, mas não é normal. E aquela frase, né, famosa de que depois disso tudo, depois dessa pandemia, depois desse isolamento, depois desse novo normal, seremos seres humanos melhores, né? Porque isso fez a gente ser, não sei, mais solidário, mais caridoso, mas a gente viu que isso não é verdade. A gente já tem experimentado, né, as notícias aí pelo mundo de tragédias acontecendo, gente querendo se aproveitar umas das outras, as mesmas maldades acontecendo no mundo, né? Essa semana toda aquela comoção com a garota de 10 anos que foi abusada dentro da própria família, depois o pessoal se levantando contra, né, os médicos que iriam tirar a criança da criança, né? Enfim, ou seja, a pandemia não vai ser capaz de realizar essas mudanças, né? A gente tem conversado já há 5 domingos, hoje é o 6º, sobre como que o Evangelho, né, como realmente essa história, ou o que Deus realizou na nossa história, né, essas boas notícias a respeito de Jesus, de quem Ele é, da sua vida, sua mensagem, a sua morte, a sua ressurreição na cruz, tudo isso realmente é um poder que existe hoje para que nós possamos experimentar uma nova vida, uma vida diferente, uma vida transformada, né? Realmente poder capaz de nos transformar em novos seres humanos que vão viver e experimentar algo diferente, né? A gente tem visto como que ele tem poder, né? O Evangelho tem poder para transformar o nosso coração, para mudar o nosso jeito de viver, a maneira como a gente se relaciona com Deus, a maneira como a gente lida aí com os ídolos e desejos do nosso coração. Depois nós vimos como que a comunidade é um ambiente para isso acontecer, como que a maneira como a gente vive num coletivo, né, nos nossos relacionamentos interpessoais, viver junto, comer junto, estar junto, aprender sobre Jesus junto, como tudo isso realmente é um contexto adequado e seguro para as transformações acontecerem conosco, e isso gerar não só mudanças para a nossa vida, mas começar também a atingir os nossos relacionamentos mais próximos. E agora a gente vai começar a olhar uma outra perspectiva desse poder que existe no mundo, que realmente é capaz de mudar o mundo onde a gente vive, né? Ele pode começar talvez no nosso núcleo de relacionamentos mais próximo, nossa família, nossa vizinhança, né? Pode atingir toda a nossa cidade e pode atingir todo mundo, e eu estou dizendo pode porque se nós vivemos essa realidade, Deus pode nos usar para essas transformações, Ele quer nos usar para essas transformações, e a gente tem a promessa dele de que tudo isso vai ser plenamente transformado numa era futura, como a gente viu na semana passada. Mas eu quero falar com você como que nós somos chamados para participar realmente dessa transformação que vai acontecer e vai mudar todo mundo onde a gente vive. Num determinado momento da história, a família de Abraão, né, o povo de Israel, Deus fez uma aliança com eles, né? É isso que a gente lê nas Escrituras, é isso que a gente vê no Antigo Testamento. Deus fazendo uma aliança com eles, dando a eles princípios, valores e leis para que eles vivessem de uma forma distinta das outras nações vizinhas, ali a Canaã, a terra que Deus tinha prometido para eles, né? E isso faria deles um povo, uma nação santa, né? De forma que eles viveriam uma vida diferente entre as nações, para que as nações quisessem conhecer a Deus ou conhecessem quem é esse Deus e o caráter de Deus. Mas Deus disse para eles que se eles falhassem em viver dessa maneira, eles então seriam levados como escravos para a Babilônia.
E a Babilônia é uma referência, né, a Babel, aquele arquétipo de toda a sociedade humana que se rebela contra Deus e por isso se torna uma sociedade má, opressora, orgulhosa e violenta, né? E aí no século 6 a.C., Israel de fato é levado cativo para a Babilônia. Eles são invadidos pela Babilônia e uma grande parte do povo é levado como escravo para a Babilônia. Uma cidade que é bela, mas brutal, né? A Babilônia era um império que conquistava os seus inimigos pela força. E aí o grande desafio dos israelitas é encontrar meios de se relacionar com esse novo lugar, com esse novo povo, né? Os babilônicos querem que os israelitas se mudem para o seu território e percam a sua identidade espiritual. Por quê? Porque eles vão ter que lidar aí com uma série de valores e costumes, né, e práticas que são muito diferentes das suas. E muitas delas, se não todas, né, moldadas por essa aliança que eles fizeram com Deus. Né? Muito do que Israel tinha que viver como nação, culturalmente falando, vinha da aliança que eles tinham com Deus. Costumes alimentares, costumes sanitários, as leis cerimoniais, né? Então tudo isso tinha a ver com essa identidade espiritual que Israel tinha. E a Babilônia queria que eles perdessem isso. Né? Então eles queriam que eles se mudassem para o território da Babilônia e adotassem as práticas e costumes da Babilônia. Não é? A expectativa deles, babilônicos, era que depois de algumas gerações, né, os filhos, os netos desse pessoal que eles levaram como escravos, assimilassem a cultura da Babilônia e passassem a viver como babilônicos, né, perdessem essa identidade espiritual como um povo que deveria ser distinto dos demais, né, um povo que tinha sido realmente escolhido por Deus para viver dessa maneira diferente dos outros povos, né? Então, os babilônios estão dizendo assim, venham para a nossa cidade, adotem os nossos valores, amem a cidade e sejam absorvidos por ela. Em Israel, haviam falsos profetas, né, como Ananias, por exemplo, que tinham um outro ponto de vista. Né? Eles aconselhavam que se os israelitas quisessem manter a sua identidade espiritual, eles precisavam se manter fora da cidade. Né? Eles poderiam ficar ali no canal de Quebar ou em alguns outros lugares onde os exilados estabeleceram acampamento quando foram levados como escravos, de forma que eles deveriam ter o mínimo contato possível com a capital, né, desse império odiado que tinha levado eles como escravo. Então o que esses profetas diziam? Né? Fiquem fora da cidade Babilônia, né? Explorem ela, usem-na, né? Porque vocês vão precisar sobreviver, mas desprezem a cidade, não se envolvam com ela. Então, o que os babilônicos estão dizendo? Mudem-se para a cidade e percam a sua identidade espiritual. O que os falsos profetas estão dizendo? Não mudem para a cidade e mantenham a sua identidade espiritual. Mas Deus, através do profeta Jeremias, diz algo surpreendente a esses exilados. Ele diz, mudem-se para a cidade e mantenham a sua identidade espiritual. Deus está chamando os israelitas para se mudarem para a Babilônia e servir a cidade por causa da sua identidade espiritual, que era distinta das demais. Deus vai dizer isso lá em Jeremias 29:7. Ele diz assim, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Isso para os judeus é algo bastante surpreendente. Né? Deus está chamando o seu povo, que é distinto dos demais, ou deveria ser, né? Para servir o bem comum de uma cidade pagã, de uma cidade que não fazia parte da aliança com Deus. Né? Deus está dizendo a eles que
a alegria e a prosperidade que o seu povo vai encontrar, ou eles vão encontrar alegria e prosperidade em servir e buscar a prosperidade da cidade pagã que eles estão habitando como exilados. Né? Deus vai dizer, estabeleçam raízes nessa cidade, construam casas, habitem nelas, casem-se, tenham filhos e filhas, se multipliquem e busquem o shalom da cidade. Né? Vocês lembram mensagem da semana passada, né? Shalom não é simplesmente paz, né? Shalom é algo mais parecido com busquem a plenitude de bem-estar dessa cidade, né? Busquem paz e prosperidade para essa cidade e orem por ela. O profeta Jeremias, ele também nos diz que Deus também vai exercer juízo sobre a Babilônia caso ela não se arrependa da sua maldade, da maneira como ela trata as nações ao seu redor. A Babilônia era um império bastante violento e, através do poder, oprimia as nações, né? Conquistava as nações ao seu redor. Foi isso que eles fizeram com Israel. Então, os israelitas, como Deus diz que vai lidar com isso, os israelitas não deveriam fechar os olhos para a maldade e o pecado que eles veem na cidade. Né? Então, o que eles não devem fazer é ceder aos valores que a cidade vive. Eles devem servir e amar nesse novo lugar que eles estão vivendo, ao invés de se tornarem parecidos com ele e não se envolverem com ele. Né? Então, a ideia de Deus é para que eles sirvam e amem a cidade, mas não se amoldem a ela. Deve existir um equilíbrio bastante intencional aqui. Né? Nós somos chamados para viver algo muito parecido com isso. Né? Nós somos chamados para desenvolver o bem-estar da onde a gente vive, levar alegria para onde a gente está, ao viver realmente uma vida de amor e de serviço ali. Nós somos chamados para amar os nossos vizinhos, amar ao nosso próximo. Né? Significa mostrar que eu quero servir de todas as maneiras que eu puder aos meus vizinhos, principalmente aos meus vizinhos, né? Mas a cidade que eu estou inserido, por exemplo, de uma forma que o espírito com que eu faça isso seja notado pelas pessoas. Ou seja, a motivação pela qual eu estou fazendo aquilo seja notado para as pessoas. Porque eu vou poder dizer que eu estou fazendo tudo isso por causa do Deus a quem nós servimos. Mas isso tem que ser feito sem que a gente se comprometa, sem que a nossa identidade espiritual seja perdida. Né? E isso é uma coisa radical. A gente está sendo chamado para viver buscando o bem de pessoas que não estão vivendo um relacionamento correto com Deus. Né? A gente vai ver práticas e valores que não condizem com o reino, mas nós somos chamados para servir essas pessoas mesmo assim. Foi exatamente isso que Deus disse para os israelitas, foi exatamente isso que Jesus disse quando disse ame o próximo como a si mesmo, e tudo isso ainda está de acordo com o que está registrado lá no Evangelho de João, quando ele fala que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho por ele. Né? A gente vai ver o tempo todo nas Escrituras o interesse que Deus tem pelas cidades e pelos seus habitantes. Né? E não só as cidades dos israelitas, né? Não só as cidades e o povo de Israel, mas também as cidades vizinhas a Israel, como Damasco, como Nínive, ou mesmo a Babilônia. Né? Deus se importa tanto com as cidades e ele chama a gente para a gente se importar com elas também. Né? Deus chama a gente para servir em qualquer lugar que a gente esteja. Mas as cidades, já que a gente está falando de cidade, elas oferecem a nós oportunidades únicas para a gente fazer isso pela maneira como elas são planejadas e como elas funcionam. Tá? E cabe destacar aqui que cidade não é uma coisa que aconteceu por acidente ou é uma invenção humana. Tá? Mas Deus vai mostrar para a gente que ele que planejou as cidades, e ele planejou as cidades com certos propósitos. Tá? E a gente vai ver agora quais são esses propósitos e o que aconteceu com esses propósitos
e como que a gente pode trabalhar para redimir ou para mudar esses propósitos perdidos, né? As cidades, elas foram planejadas para ser lugares de refúgio e segurança, né? Muitas pessoas juntas, né? Os muros da cidade fornecem proteção. Então, assim, as cidades eram os melhores lugares para as mulheres, para as crianças, para as minorias, para o imigrante ou para as outras pessoas sem poder na ordem social, porque elas ali encontravam proteção. As cidades também eram lugares de justiça, porque fora delas era cada um por si, né? Cada um resolvia aí os seus conflitos por puro poder, né? O que manda é a lei do mais forte. Mas nas cidades haviam tribunais, haviam locais para julgamento, de maneira que os conflitos poderiam ser resolvidos de forma mais justa. As cidades também eram lugares de desenvolvimento cultural. As praças de comércio eram os locais onde as conexões comerciais, sociais, políticas e culturais aconteciam. E a partir das interações que aconteciam ali, novos produtos e movimentos culturais eram criados e a partir daí se espalhavam para todo o restante da cidade. E por último, as cidades também foram planejadas para ser locais de busca e descobertas espirituais, né? A torre mais alta da cidade, seja um castelo, a torre de uma mesquita ou uma catedral, né? Ou um arranha-céu comercial, sempre indicam a fé da cidade, né? É aquilo que a maioria das pessoas olha em busca de significado. Hoje, a cidade ainda é um local de refúgio para as minorias, né? Um local onde as leis são feitas e executadas, também um local onde a cultura é produzida e disseminada, né? A arte, estudos, comunicação, filosofia, comércio, tudo acaba dependendo das cidades, né? Isso tudo acontece nelas e flui delas para os demais ambientes, né? A cidade ainda é um local de grande busca espiritual. Mas o pecado, né, e pecado lembra a separação com Deus, estragou as cidades de forma que nenhum desses propósitos originais de Deus para elas está acontecendo da maneira correta, apropriada, como Deus gostaria que isso acontecesse, né? E a Bíblia denuncia as cidades como locais de violência, injustiça, orgulho e incredulidade. Então, o que acontece com as cidades por conta dessa separação, né? O ajuntamento ali de muitas pessoas sob a influência do pecado cria um lugar de racismo, segregação e violência, né? Além disso, a cidade se torna um local para fugir de Deus e das suas leis, né? Embora a cidade produza cultura, ela faz isso de uma forma que busca a glória dos seres humanos e não a glória de Deus, né? O poder cultural da cidade sob o efeito do pecado cria um local de orgulho, de arrogância, de excessos e de exaustão. E ainda muitas pessoas vão às cidades para criar suas próprias moralidades e por causa disso, confusão e mistura de crenças sobre o pecado fazem da cidade um local de seitas e de falsa fé. Isso é o que acontece com as cidades sob o efeito do pecado, né? E se nós somos chamados, né, para buscar a paz e para buscar a prosperidade das cidades onde nós habitamos, não precisa ser necessariamente a nossa cidade toda, né, mas pelo menos o bairro onde a gente mora, os nossos vizinhos ali mais próximos, né, ou onde a nossa igreja, prédio está localizada, os seus vizinhos, a nossa rua, né, a gente precisa realmente pensar como que nós podemos restaurar esses propósitos originais da cidade. A gente precisa reconhecer quais eles eram, realmente como que eles estão desordenados pela separação com Deus, e servir a cidade, servir os vizinhos, servir as pessoas de maneira que a gente busque restaurar esses propósitos originais, não é? Por isso que nós
servimos e amamos aqueles que precisam de ajuda e de proteção, né? A gente busca servir a necessidade de todos, independente da raça, independente da classe social, né? Ao invés de usar os outros para satisfazer as minhas próprias necessidades, né? O outro é o alvo da minha ação e eu vou viver a minha vida, mais uma vez, buscando servi-lo. Nós também precisamos fazer justiça, né? O que significa fazer justiça? Levar o amor, levar a paz, levar a justiça de Deus para o mundo que é quebrado. Como que isso funciona? Agindo, e a gente vai ver isso com mais detalhes nas próximas mensagens, mas trabalhando contra as injustiças, corrigir algumas injustiças e levando a mensagem de como que Deus exerceu a sua justiça sobre o mundo, né? E a gente vê que realmente a justiça de Deus foi exercida sobre Jesus, né? Os nossos erros são colocados sobre ele. Então, existe uma forma de tratar tudo que há de errado no mundo, e Deus faz isso colocando sobre Jesus. Então, uma forma da gente levar isso e reestruturar e de fazer justiça é levar essa mensagem àqueles que ainda estão separados de Deus. Nós também criamos e cultivamos cultura, né? Com tudo que isso envolve, nossa criatividade, os nossos relacionamentos, a excelência em tudo que a gente é chamado para fazer, de forma que a gente realmente vive a nossa fé, por exemplo, nos nossos locais de trabalho, né? Tudo isso produz cultura, produz jeito de se ver o mundo, produz princípios, produz valores, e nós somos chamados para cultivar isso da maneira como Deus nos fez para ser. E por último, a gente precisa ser um povo que realmente encoraja outros a buscarem espiritualidade, afirmando que Jesus, né, é a satisfação única e máxima dessa busca. As pessoas que buscam espiritualidade, elas anseiam por Deus e por Jesus. Elas talvez não saibam disso. Por isso que a gente precisa realmente anunciar Jesus a elas e dizer, olha, essa sede ou isso que o seu coração busca só vai ser satisfeito num relacionamento com Deus e através de Jesus. Porque Deus se importa com as pessoas, né? Com o sofrimento humano, com a dor, as aflições que a gente vive, né? As frustrações, as perdas, a opressão, a injustiça que a gente vê acontecendo, né? Mais uma vez lembrando da garota lá, 10 anos, abusada pelo próprio tio. E Deus tem compaixão dessa condição. Ele não simplesmente olha e fica alheio a isso, mas Ele quer que a gente encontre prazer nele e experimentemos, né, o seu amor, a alegria e a paz que Ele nos oferece. E a lógica é simples. Deus ama as pessoas e por isso que Ele se importa com as cidades. E Ele vai dizer isso para Jonas, né, o profeta que é chamado para levar uma mensagem para Nínive, capital do Império Assírio. Ele fala assim, Nínive tem mais de 120 mil pessoas. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Se Deus se importa com as cidades e com os seus habitantes, nós também somos chamados para nos importar com elas. A gente é chamado por Deus para viver o Evangelho para a cidade, né? Para que o Evangelho opere não só na cidade, mas também em nossos próprios corações. Porque na cidade a gente vai encontrar pessoas espiritualmente perdidas, pessoas sem religião, pessoas com outras religiões, pessoas com estilo de vida profundamente não cristãos. E curiosamente a gente vai descobrir que muitas delas são mais bondosas, mais profundas, muitas vezes mais sábias do que nós. Na cidade, a gente também vai descobrir que muitos dos pobres e rejeitados são muito mais abertos ao Evangelho da graça, e o Evangelho da graça diz que não é o que a gente faz, mas é o que Jesus fez por nós, né?
são muito mais dedicados a viver essa realidade, muitas vezes mais do que nós. E tudo isso vai nos ajudar a finalmente crer que o Evangelho é pura graça de Deus, né? Ou então eu vou abandonar ele completamente. Porque o Evangelho nos chama para viver essa dependência de Deus, na confiança de Deus. E a gente vai descobrir que existem algumas pessoas que nem conhecem a Deus, mas que vivem dessa forma. Assim a gente vai perceber que a gente precisa da cidade para crescer espiritualmente, muito mais do que a cidade às vezes precisa de nós. Portanto, queridos, o Evangelho é esse poder que existe no mundo para mudar a nossa cidade. Nós somos chamados não só para viver essa transformação no nosso nível mais íntimo e pessoal. Nós já vimos que a comunidade é um ambiente onde isso acontece. Mas o grande alvo, né, das nossas ações, o grande alvo das bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, estão ao nosso redor nas cidades, nas grandes cidades, porque elas que ditam o ritmo do mundo. Isso não é por acaso, né? Isso não é por acaso. Infelizmente, a separação com Deus quebrou isso. Mas nós somos chamados, uma vez que buscamos esse relacionamento correto com Deus, através do que Jesus fez por nós naquela cruz, mostrando que Ele realmente se importa tanto com o mundo que veio nos alcançar. E Ele nos chama para nos importar com a nossa cidade, nos importar com os nossos vizinhos, nos importar com a nossa rua. Por isso eu quero te convidar a refletir em algumas coisas e orar. Você tem vivido para São João? Ou você tem apenas usado São João para sua diversão, para os seus fins profissionais, para que São João te dê algo de bom? Você tem orado por São João? Você torce para que São João cresça e se desenvolva de forma saudável? Nós fizemos isso, lembra? Tentando opinar a respeito de perímetro urbano e tudo mais. Tudo isso tem a ver com essa preocupação com a cidade. Você tem tido com São João a mesma atitude que Deus queria que os israelitas tivessem para com a Babilônia? Busquem o shalom da cidade. Busquem a plenitude de paz. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. E não pensem em prosperidade só como riqueza material, né? O bem-estar de vocês depende do bem-estar da cidade. Sabe que cidade violenta, a gente tem que viver vida mais preocupado com violência. Cidades mais seguras, a gente não precisa se preocupar tanto. Então, pergunto para você, quais são os problemas de São João que a gente pode se envolver de maneira a abençoar a nossa cidade? Pensa nisso. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Som do nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que eu tenho recebido vou compartilhar.
Pai, nós queremos primeiro agradecer a nossa cidade, agradecer por São João da Boa Vista, agradecer por São João da Boa Vista ser uma cidade segura, agradecer porque São João é uma cidade desenvolvida, é uma cidade onde é bom para se viver, mas a gente sabe que São João também enfrenta problemas por causa da separação com o Senhor. E nós queremos orar pela nossa cidade, nós queremos pedir para que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade. No momento em que vivemos, a gente primeiro agradece a situação da pandemia, do coronavírus, e a gente pede para que o Senhor continue tendo misericórdia de nós, conscientizando as pessoas do problema coletivo que isso é, ajudando a gente a tomar realmente medidas para se proteger e proteger outras pessoas, até que uma vacina não saia, que ela possa sair logo para a gente poder ficar um pouco mais tranquilo com relação a isso. Mas não só isso, Deus. São João existem outros problemas, né? Violência doméstica, uso e abuso de álcool e outras drogas, pessoas alienadas do Senhor. E nós queremos clamar misericórdia por nossa cidade. Alto número de suicídios, Pai. As pessoas que a gente tem conversado sobre isso, né? Que perdem todo o propósito e sentido na vida porque estão colocando o seu valor, a sua identidade em coisas que não satisfazem e infelizmente vem a única solução tirar a própria vida. Deus, nos use, Deus, nos use. A gente quer honrar tudo que o Senhor fez por nós, indo até essas pessoas, realmente trabalhando em prol dessas pessoas, trabalhando em prol da nossa cidade, para que realmente a gente possa levar, né, Shalom, essa plenitude de bem-estar, levar o teu reino, levar o teu amor, levar os bens que o Senhor tem nos dado para dividir com essas pessoas, levar a tua justiça. Enfim, Deus, nós pedimos pela nossa cidade, pedimos também perdão pelas nossas falhas como tua igreja e pedimos para que o teu Espírito nos ajude a unir os nossos esforços e corajosamente começar a servir mais a nossa cidade. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, Deus. Que realmente o Senhor nos incomode para que nós vivamos para o bem da nossa cidade, para o bem de São João da Boa Vista. Faz isso ser realidade na nossa vida, em comunidade. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, com toda a minha gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que o amor desse Deus Pai grandioso, a graça de Jesus, que deu a sua vida por nós, e a presença deles através do Espírito Santo, estejam com todos vocês, com toda a igreja de Jesus espalhada pelo mundo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, uma boa semana, que Deus abençoe você. Final de culto, nosso momento de confraternização. A gente não pode fazer isso presencialmente, então quero desafiar você a fazer isso através dos meios eletrônicos, das mídias sociais. Pega o telefone, manda um zap, liga para alguém da nossa comunidade, vamos se falar aí ao longo da semana. Entrou em conhecimento de alguém que está precisando de ajuda, comunica a gente para a gente se mover e ajudar. Vamos todos juntos caminhar aí para o bem da nossa cidade. A gente está vivendo um tempo onde a gente pode fazer isso, né? E a gente tem feito bastante isso, graças a Deus, acolhendo e ajudando pessoas que estão necessitadas com todo esse isolamento. Então, vamos fazer isso de forma mais efetiva. São João tem outros problemas que a gente pode se envolver melhor. E até semana que vem a gente vai ver como que realmente tudo isso, o Evangelho, pode mudar o mundo ao nosso redor. Boa semana, Deus te abençoe. Até lá.